Finalmente o Brasileirão voltou, estava com saudade. Flamengo volta, ganha por 2-0, faz um excelente jogo contra o São Paulo, mas não se fala em outra coisa. As palavras que foram ditas beirou o ridículo, sem compromisso, o último em tudo. Que polêmica é essa? Nunca vi uma entrevista tão pesada como esta na minha história assistindo futebol. Fala jogador, meu nome é Jabson, esse daqui é o seu canal A Bola. Quer ter notícias sobre o seu time, seleção, mercado da bola e tudo que acontece no planeta do futebol? Você está no lugar certo, vem comigo. Cara, que entrevista foi essa? Nunca vi um esculacho público de maneira tão direta, sem usar palavras ali para tentar de alguma forma contornar a situação, usar algum eufemismo ali que poderia atenuar a gravidade das declarações. Felipe Luiz foi direta. Falou que o Pedro tem um comportamento que é inaceitável, é o último em tudo, beirou ao ridículo, lastimável, lamentável, alguma das palavras que o Felipe Luiz usou. Vamos ver como é que foi essa coletiva. Que coletiva foi essa? Nunca vi uma coletiva tão pesada como essa na minha vida. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. O Felipe Luiz já vinha reclamando há algum tempo que o Pedro vinha treinando abaixo daquilo que poderia. Havia várias notícias de bastidores que o Pedro estava treinando abaixo. Eu ia fazer um vídeo antes do jogo, só que preferi não fazer porque já estava muito próximo do jogo, falando a respeito disso, o porquê Felipe Luiz provavelmente tinha o deixado de fora dos relacionados, e agora a gente sabe da informação. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar. Né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. Caramba, nunca vi um treinador pegar tão duro assim. Eufemismo zero, direto, na lata. Para o Felipe Luiz fazer isso, provavelmente o Pedro já vem de muito tempo aí não oferecendo o melhor dentro do treinamento. Provavelmente o Felipe Luiz teve conversas com ele, tentou contornar essa situação. Na próxima pergunta ele vai até falar que conversou com os capitães e tudo mais, tentou contornar essa situação. Fora isso, provavelmente antes disso acontecer, o Pedro já vinha treinando abaixo, o Felipe Luiz provavelmente estava conversando. E o medo do Felipe Luiz colocado aí é isso virar algo que possa ser de alguma forma incentivado e que os outros jogadores comecem a fazer também. O Pedro não treina e joga, eu vou fazer o mesmo.
É o que acontecia na época ali pós-Jorge Jesus, uma panelinha no Flamengo. Eu acho que o Felipe Luiz está querendo cortar pela raiz qualquer possibilidade de nascer uma panela. Por isso que ele foi logo na garganta. Lastimável, beirou ridículo, não é uma postura de um jogador profissional. Declarações fortes. Nunca vi um técnico ser tão direto e não colocar nenhum rodeio. Foi muito direto e sincero. Eu, enquanto torcedor do clube, fico feliz. Parece que o cara está defendendo parece que o cara está defendendo da melhor forma as cores do clube. Não quer que o jogador ofereça abaixo daquilo que ele pode oferecer. Se o jogador não oferece o máximo, ele cobra e deixa de fora, ponto final, para ser exemplo para o grupo. Corretíssimo. Falou sobre a atitude dele ao longo da semana. Eu queria que você explicasse um pouco mais se foi indisciplina ou se vocês enxergaram que ele estava treinando realmente muito mal. Enfim, e a comissão técnica entendeu que ele não poderia treinar tão mal assim. Se ele abandonou o treino, né? A gente teve algumas notícias que disseram que ele teria abandonado o treino. A gente escutou também o lado do pessoal dele que disse que não, que ele avisou ao seu auxiliar que estava sentindo dores e etc. E ao longo, né, dessa última semana teve esse episódio de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo que, enfim, você viu os prints, toda aquela situação, você está, obviamente, muito ciente. Se você conversou com ele, o que você sentiu dele depois disso? Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. Não, o Pedro pode utilizar como desculpa que o Flamengo está de sacanagem, está querendo vender barato e aí o Felipe Luiz estaria no meio. Mas o Felipe Luiz chamou ele, chamou os capitães, falou que não queria vender, que precisava dele no mais alto nível, mas que ele tivesse comprometimento nos treinos e demonstrasse dentro de campo. Não demonstrou nem nos treinos, nem dentro de campo, está certíssimo o Felipe Luiz com a postura. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr. Aí deboche pegou pesado, né? Pior coisa que pode ter dentro de um clube ou de qualquer instituição é deboche e liderança. Se a liderança permite que jogadores, seja lá quem for, deboche dela, ela perde totalmente o controle. Felipe Luiz não é bobo nem nada. É malandro, já jogou muito em diferentes lugares e sabe que se o treinador bobear para esse tipo de situação, ele perde por completo o controle do grupo. Então ele foi muito incisivo nessa ocasião e está certíssimo de ser tão incisivo. Porque se perder o controle do grupo, já era. E depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo ou um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito, 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 muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Na segunda-feira, o treino do Flamengo vai ser mais pegado que final de Libertadores. Com certeza, os jogadores vão estar dando o seu máximo. Acabou qualquer penimba no grupo, o grupo viu o exemplo, o Felipe Luiz vai direto para a imprensa, fala a respeito disso, mostra, claro, para a torcida, mostra, claro, para a presidência do clube e também para o plantel, que ele não está de bobeira e não vai tolerar esse tipo de situação. Está certíssimo o Felipe Luiz, assina embaixo e, vou te falar, nunca vi algo tão contundente assim. Se você já viu,
Comente aqui algum outro treinador que foi de maneira tão direta, falou de maneira educada, não desmereceu o jogador, falou de forma impessoal. Ó, o jogador não está rendendo aquilo que ele poderia, que eu sei que ele pode render. E não está rendendo porque ele não quer. E se ele não quer, eu não posso querer mais do que ele. Foi direto, impessoal, não foi porque ele tem alguma rixa com o Pedro, nada disso. Ele quer que o Pedro jogue, só que o Pedro não quer jogar. E aí, paciência. Se você já viu algum treinador chamar a atenção de algum jogador de maneira tão categórica assim, comente aqui embaixo. Eu nunca vi uma dura assim, tão clara e tão direta, sem nenhum rodeio. Valeu, jogador. Se você chegou até aqui, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Ele está começando agora e precisa demais da sua ajuda. Valeu e até a próxima.